Ryan é um herói inútil que foi traído pelos seus colegas de equipe que o consideravam fraco. No entanto, tudo muda quando ele doma garotas feras superpoderosas para se vingar, mas descobre que elas farão qualquer coisa para agradá-lo também. Tudo começa com Ryan sendo subitamente demitido pelo líder de seu grupo. Após um momento para recordar como ele ajudou a equipe com suas habilidades de domar feras, ele pergunta se estão brincando, mas ao perceber que Arius está realmente falando sério, ele questiona o porquê. Um usuário de magia, Lin, então o chama de o mais inútil lixo humano que já viram. Depois que todos se revezam falando sobre como sempre tiveram que salvá-lo nas missões, Arius o manda largar seu equipamento, pois ele estava muito quebrado para pagar por algo bom. Minutos depois, ele encontra um banco para sentar e percebe que todas as vezes em que foram duros nas missões era porque sempre o odiaram. Nisso, 3 de seus fãs aparecem e imploram para ver sua habilidade, então ele rapidamente doma um pássaro e o faz cumprimentá-los antes de liberá-lo de seu contrato. Ele explica como forma contatos com animais, mas seus cérebros subdesenvolvidos lutam para processar a informação. Então, eles pulam o tutorial para dizer que todos querem se tornar domadores de feras no futuro. Isso o surpreende, já que todos geralmente querem ser heróis, mas então eles explicam que Arius e os outros em seu grupo sempre desprezam pessoas comuns e só respeitam aqueles com dinheiro. Depois que dizem que ser aventureiro é muito melhor, Rin para pensar e percebe que ser independente e livre para ganhar dinheiro com suas habilidades é o certo para ele. Pouco depois, ele chega à Guilda dos Aventureiros, onde uma recepcionista chamada Natalie o recebe e se oferece para explicar o teste que ele deve passar para se tornar um. No entanto, quando ele pede uma explicação detalhada do que é um aventureiro, ela se surpreende e diz que as pessoas se concentram mais em quanto dinheiro podem ganhar do que no que o trabalho realmente é. Ela então explica o sistema de classificação de aventureiros, bem como os trabalhos que ele pode assumir em cada nível, antes de dizer que ele tem que matar 10 goblins e coletar 20 ervas especiais para se tornar oficialmente um. Mais tarde naquele dia, ele localiza um grupo de goblins e os abate facilmente, mas depois de recolher os cristais, ele ouve gritos de dentro da floresta e corre para ver um tigre de rank prestes a devorar uma garota de aparência inocente. Apesar de saber que não há nada que possa fazer, ele ataca o tigre com uma faca de manteiga e age surpreso quando ela se quebra como um galho. Enquanto o tigre decide comê-lo, ele diz à garota para fugir, mas ela subitamente canaliza a pouca energia que lhe resta em um salto poderoso e estilhaça a coluna do tigre com um chute. Após observá-la de perto, Rin percebe que acabou de entrar em contato com um espírito de gato, que por acaso é a mais rara de todas as espécies supremas. No momento seguinte, o tigre vira pó de fada. Então ele corre para pegar Kinad, que então começa a implorar por comida. Momentos depois, ela termina seus lanches e diz que estava prestes a ir ver seus avós no céu porque não comia há dias. Após uma apresentação adequada, ele pergunta por que ela está morrendo de fome em uma floresta aleatória, então ela explica como decidiu deixar sua vila isolada para experimentar a vida. Alguns minutos depois disso, ele dá todos os detalhes do abuso verbal que sofreu nas mãos de seu antigo grupo, e ela subitamente fica chateada com a forma injusta como ele foi tratado. Isso o surpreende. Então ele diz a ela para não se incomodar em se sentir mal, porque ele é quem era muito fraco para acompanhá-los. Quando Kanad afirma que ele é realmente muito poderoso, ele fica ainda mais surpreso, então ela explica que sentiu um pouco do poder dele quando se conheceram antes de dizer para ele tentar domá-la. Ele inicialmente pensa que não há como domar uma espécie suprema, mas depois de decidir que pelo menos quer passar mais tempo com ela, ele inicia o ritual e realmente consegue realizá-lo. Ela então tenta fugir com ele, mas ele para completar seu teste de aventura e cria contratos com um grupo de coelhos antes de enviá-los para fazer todo o trabalho por ele. Isso choca Kanad, e quando ela diz que domadores de feras comuns só conseguem lidar com um animal por vez, ele afirma que não há nada de especial em suas habilidades. De volta à guilda, vários minutos depois, Natalie examina todos os itens que ele reuniu para garantir que são legítimos, antes de torná-lo um aventureiro oficial e entregar sua carteira de identificação. Depois de também lhe dar algumas moedas por completar o teste, ela admite que pode ser um pouco, mas promete que ele estará acumulando dinheiro em pouco tempo, desde que continue aprimorando sua habilidade. Apesar de seu discurso motivacional, Rin fica preocupado ao perceber que será preciso muito mais do que boas vibrações para construir uma boa vida como aventureiro. Então ele se aproxima de Kanad e pergunta se ela está disposta a começar a aceitar trabalhos já. Assim que ela diz sim, a versão humana de Scar aparece e pergunta por que um espírito de gato está saindo com um fracote tão patético. Depois que ela o chama de estúpido por não perceber que Rin é na verdade um domador de feras realmente poderoso, ele decide desafiar Rin para uma queda de braço e diz que levará Kanad depois de vencer. Em vez de fazer um discurso clichê sobre como as mulheres não são propriedades para serem disputadas, Rin decide dar às pessoas o que elas querem e se senta para a partida. No momento seguinte, ele esmaga a mão do idiota com cicatriz na mesa e luta para entender como ficou tão forte enquanto o aspirante a bandido se contorce de dor. Depois que Natalie explica que eles estavam considerando revogar sua licença, ela pergunta a Serene como diabos ele entrou em contato com um espírito de gato. Então, ambos se agarram com medo de que ela esteja prestes a puni-los.
No entanto, depois de dizer que ele certamente ficará mais forte nos próximos meses, ela lhes deseja sorte e arrasta Scarface para fora do prédio. Ao ver que Ryan ainda está confuso com o aumento repentino em seu nível de força, Kanade explica que o estabelecimento do contrato lhe deu acesso a todas as suas habilidades. Ela então fica animada para a próxima missão, até que eles começam a vasculhar ervas daninhas para encontrar outro lote de ervas medicinais. Quando ela pergunta por que ele não está aceitando missões de alto nível, ele a lembra que acabou de receber sua licença e ainda é apenas um aventureiro sem rank. Assim que ela decide dar o seu melhor, independentemente de quão chato seja o trabalho, ele doma outro grupo de coelhos para reunir tudo o que precisam. E ela fica chateada por quão inútil tem sido desde que ele a domou. Depois de dizer a ela para não se preocupar, ele sugere voltar à guilda para encontrar outro trabalho, mas ela de repente ouve alguma comoção à distância e diz a ele que alguém está em perigo. Momentos depois, eles chegam ao local e observam um velho sendo ameaçado por um grande grupo de bandidos. Quando Kanade diz que deveriam procurar ajuda, Rin diz a ela que será tarde demais quando eles voltarem. Assim que ela percebe o que ele planeja fazer, ambos atacam e derrubam o grupo inteiro em menos de 1 minuto. Eles então perguntam ao velho por que ele estava viajando sem escoltas, e depois de dizer que todos fugiram quando os bandidos apareceram pela primeira vez, ele diz a Rin que eles têm que ir o mais longe possível porque ninguém nunca enfrentou o grupo deles e viveu para contar a história. Ao ouvir isso, Rin para pensar em uma solução racional e decide que a melhor jogada será capturar cada membro do grupo. Enquanto ele sai para iniciar o plano, Kanade o lembra que há pelo menos 100 bandidos que ele teria que enfrentar. Rin afirma que não será um problema, porque ele tem o plano perfeito para cuidar deles. Fora do esconderijo deles, alguns minutos depois, ele a apresenta a uma espécie de abelhas altamente venenosas, e diz que domará um monte delas para nocautear todos os capangas até que ela retorne com reforços. Ele então diz a ela para conseguir o máximo de aventureiros que puder, bem como a Ordem dos Cavaleiros, e depois que ela sai correndo, ele convoca seu exército de abelhas para começar. Enquanto isso, Liam e Mina, que acabam sendo os escoltas que o velho contratou, acabaram de parar de correr e param para recuperar o fôlego antes que Mina agarre um domador de feras de alto nível que eles contrataram para perguntar por que ele não serviu como escudo humano. Depois que ele lhes diz que domadores de feras não se envolvem em missões de combate, Mina pergunta por que ele domou apenas um esquilo quando há dezenas correndo por aí, mas ele de repente fica chocado e pergunta como eles podem esperar que ele faça o impossível. Enquanto ele explica como domadores de feras comuns só conseguem lidar com um animal por vez, Rin facilmente comanda seu exército de abelhas para picar todos os bandidos no esconderijo até que desmaiem. Liam então ameaça o domador de feras para assumir a culpa pelo fracasso épico deles. E depois que ele foge, Mina afirma que não havia como Rin ser realmente poderoso só porque ele podia domar vários animais. Vários minutos depois, Kanade retorna com um grupo de aventureiros da guilda, que então dizem a Rin que a Ordem dos Cavaleiros se recusou a ajudar. Com a ajuda deles, eles amarram todos os bandidos, mas assim que ele e Kanade começam a celebrar sua vitória, eles ouvem um rugido alto antes que 3 lagartos reis saiam de sua jaula e comecem a atacar todas as pessoas à vista. Depois que Rin diz aos aventureiros para esperarem lá fora, eles e Kanade enfrentam as feras de Rank C em uma épica batalha real que se estende até o final da noite. Em certo ponto, os aventureiros começam a se preocupar que talvez não saiam vivos. Mas quando ambos saem com cristais obtidos dos lagartos derrotados, os aventureiros os cercam para celebrar, fazendo Rin perceber que ele percorreu um longo caminho desde que era o fracote que Arius demitiu. Na guilda, mais tarde, Natalie o presenteia com um saco gordo de moedas como recompensa pela captura, antes de promovê-lo ao rank, e por todos os seus esforços. Ele então leva Kanade para comprar equipamentos novos e faz uma parada no restaurante da cidade para desfrutar do melhor jantar que o dinheiro pode comprar. No entanto, quando finalmente encontram um hotel para passar a noite, a felicidade desaparece depois que ele descobre que terão que dividir um quarto. Enquanto Kanade imediatamente pula na cama e expressa o quão animada está por finalmente dormir em ambientes fechados. Ele decide ir dormir lá fora, mas ela o impede de sair e diz que não se importa em passar a noite com ele. Ao ouvir isso, Rin diz a ela para parar de confiar nele tão facilmente porque seu amiguinho pode fazê-lo fazer coisas profanas na noite. Mas ela ainda insiste que não será um problema, e diz que ele é muito legal para fazer algo assim. Ele então decide dar a ela uma rápida lição sobre como os homens podem ser perigosos para que ela possa entender por que as garotas de Jin preferem ficar sozinhas com ursos. Apesar disso, ela ainda se recusa a deixá-lo dormir lá fora, e explica como ele é o único cara que a fez se sentir segura depois que ela deixou sua vila. Então ele concorda em dividir o quarto. Mais de uma semana depois, ambos completam uma missão comum, mas quando retornam à guilda para receber o pagamento, Natalie lhes fala sobre um cão de guarda que tem atacado qualquer um que tenta atravessar a ponte central. Depois que ela explica como todas as vítimas acabam precisando de cuidados hospitalares, Kanade implora a Rin para aceitar a missão, mas ele diz a ela para esquecer isso, porque tal missão provavelmente será deixada para aventureiros de alto rank. Nesse momento, Natalie explica que é na verdade uma missão aberta para qualquer um interessado, mas Rin ainda permanece cético até que ela lhe diga que a recompensa é de 5 moedas de ouro. Pouco depois, ele e Kanade chegam à ponte, e depois de se maravilharem com o quão grande ela pergunta se ele tem alguma ideia de quem ou o que é o cão de guarda.
Depois que ele a lembra que todas as vítimas estavam com muito medo de falar por algum motivo, ambos veem um dragão no céu e quase desmaiam de choque. No entanto, depois de cair na ponte, Tanya muda para sua forma humana e se apresenta como uma das espécies supremas chamadas Dragonoides antes de desafiá-los para um duelo. Rin então pergunta se ela é o cão de guarda que envia pessoas para o Aizu, e quando ela diz que é tudo parte de seu treinamento, Kanade explica que os Dragonoides deixam sua cidade natal para iniciar um longo período de treinamento assim que atingem um certo nível. Isso faz Rin começar a duvidar de sua decisão de aceitar a missão, mas Kanade o lembra que ela também é uma das espécies supremas. Então ele recupera sua confiança e aceita o desafio de Tanya. No momento seguinte, ela avança para atacá-lo, e embora ele consiga bloquear, ele rapidamente percebe por que ninguém mais poderia derrotá-la. Depois de elogiá-lo por ser forte o suficiente para sobreviver ao seu ataque mais fraco, ela o empurra para trás e decide levar a sério. Assim que vem a explosão se formando em sua boca, eles pulam para trás para desviar, mas Kanade ainda acaba com a cauda queimada. Isso a faz ficar brava, então ela avança para desferir uma saraivada de golpes, enquanto Rin aceita que é muito fraco para derrubá-la sozinho. Ele então decide se juntar a Kanade, mas Tanya facilmente bloqueia ambos os ataques antes de agarrá-los pela perna e jogá-los o mais alto que pode. No momento seguinte, eles a veem preparando outra explosão, mas esta acaba sendo muito mais poderosa que a primeira, e quase os transforma em asinhas de churrasco. No entanto, quando a fumaça se dissipa, Tanya vê que eles conseguiram desviar no último momento e elogia sua habilidade antes de dizer que ninguém nunca durou tanto tempo contra ela. Rin então decide parar de usar apenas as habilidades de Kanade e diz a ela para ganhar tempo antes de sair correndo. Então ela decide intensificar as coisas e ataca Tanya com um soco poderoso que quase abre um buraco na ponte. Tanya consegue desviar, mas Kanade imediatamente a banha em outra saraivada de socos, enquanto Rin escala uma das torres da ponte para fazer um contrato com uma espécie especial de pássaros. Momentos depois, Kaneda fica sem combinações para usar em Tanya, mas Rin finalmente retorna e envia seus pássaros para bicar cada parte exposta do corpo dela. Depois de afugentá-los, ela o chama de estúpido por pensar que tal ataque poderia deixar um arranhão nela. Mas depois que seu corpo inteiro de repente fica dormente, ele explica que eles são na verdade uma espécie de pássaros altamente tóxicos, e é por isso que ele precisou de um monte deles apenas para paralisar um dragão. Quando ela de repente admite a derrota, eles ficam surpresos, então ela pergunta se há mais alguma coisa que ela possa fazer quando seu corpo inteiro acabou de ser desligado. Depois que Kanade pula em Rin para celebrar, ele faz Tanya concordar em levar seu treinamento para outro lugar antes que eles voltem para a guilda para dar a Natalie as boas notícias. Como de costume, ela começa a elogiá-lo mais do que os fãs de Taylor Swift e promete conseguir suas moedas assim que verificarem que ele realmente derrubou o temido cão de guarda. No momento seguinte, Chi nota Tanya e tenta perguntar se ela é uma Dragonoide, mas ele rapidamente a intercepta e afirma que ela é uma NPC aleatória fantasiada. Na saída, ele então tenta explicar o quão perigoso seria se todos soubessem quem ela era, mas então eles a veem brigando com um cavaleiro aleatório e exibindo sua cauda para os moradores. Em um campo aberto, alguns minutos depois, Rin explica a importância de manter sua identidade em segredo e sugere ir para um lugar diferente para que ela possa continuar seu treinamento sem se meter em problemas. Quando Kanade pergunta por que todas as suas vítimas não quiseram dizer nada, ela os lembra que ninguém gosta de ser espancado por uma vilã, e de repente pergunta se pode se juntar ao grupo deles. Ambos ficam surpresos com o pedido repentino, então ela explica que ir em missões com ele servirá como o treinamento perfeito antes de agarrar Rin e admitir que gosta dele. Kanade imediatamente fica com ciúmes e tenta impedi-la, mas depois que Rin diz que não tem problema com isso, ela aceita relutantemente. Rin então entra em contrato com Tanya, e depois que ele completa o ritual, Kanade explica o que o sinal em sua mão significa, e ela alegremente decide se dirigir a ele como seu mestre. Horas depois, Arius e seu grupo de fracotes retornam de outra missão falha e começam a perceber que Rin não era tão inútil quanto eles o faziam parecer. Arius então decide trazê-lo de volta para que possam usá-lo apenas até que completem uma missão especial que está por vir. Dias depois, Rin e as garotas partem em uma nova missão para caçar um enxame de slimes, e depois de vários minutos de busca na floresta, Kanade começa a reclamar. Então Tanya pergunta se ela tem medo deles. Depois que ela explica como seus corpos moles sempre grudavam nela sempre que os encontrava, Tanya afirma que não seria um problema para ela, já que ela pode simplesmente assá-los à distância. Rin então os lembra que eles têm que encontrar os slimes primeiro antes de repente decidir tentar procurar do céu. Ambos ficam confusos e se perguntam como ele planeja fazer isso, até que ele libere uma habilidade especial em um pássaro aleatório e desmaie. Eles imediatamente tentam acordá-lo e se preocupam que ele possa ter se matado até que ele comece a falar do corpo do pássaro e explique que acabou de transferir sua consciência para ele. Depois de dizer a eles para cuidarem de seu corpo, ele decola e finalmente localiza os slimes. Momentos depois, Kanade pega uma pedra para esmagá-los, mas Tani a impede e pergunta a Rin se ele já criou uma bola de fogo. Ele então se lembra de ter tentado uma vez vários anos atrás e diz que sempre foi fraco em magia elemental, mas ela o manda tentar atacar os slimes com ela.
Quando uma única explosão quase abre uma cratera no chão da floresta, ele fica confuso e se pergunta como ficou forte, então Tanya explica que domá-la também lhe deu acesso aos poderes dela, exatamente da mesma forma que fez com Kanade. Ele ainda está surpreso com o aumento repentino em seu nível de magia. Mas quando Tanya diz que não deveria ser um problema para seu mestre, ele decide se concentrar e pergunta se ela pode ajudá-lo a dominá-lo. Tanya então passa o resto do dia dando ordens a ele enquanto ele luta para se ajustar ao seu novo nível de poder. Mais tarde, eles voltam para a cidade, e enquanto as garotas decidem esperar do lado de fora da guilda por Rin, uma garota local aparece para perguntar sobre a missão do dia. Depois que elas contam sobre os slimes, ela as agradece por toda a ajuda porque era a fazenda de seus pais que eles sempre atacavam. Todos continuam conversando até que Rin sai com o dinheiro que ganharam e acaba tendo que gastar cada centavo no buffet que ambos pedem para o jantar. Quando finalmente limpam cada migalha de seus pratos, Tanya pergunta a Rin onde ele aprendeu a domar feras e Kanade também diz que estava curiosa para saber como ele ficou tão bom nisso. Rin então conta sobre sua cidade natal, onde todos eram domadores de feras e como ele passava todos os dias treinando até que toda a vila fosse destruída. Tudo começou como qualquer outro dia com seus pais, que também eram domadores de feras. Ao contrário do treinamento usual que ele faria com um ancião ou amigo, Rin decidiu ir para a floresta para trabalhar nas habilidades que já havia aprendido. Quando ele terminou o dia, já era pôr do sol. Mas então ele ficou curioso sobre uma luz brilhante que brilhava à distância e percebeu que vinha de sua vila. Ele imediatamente correu de volta para casa, mas quando chegou lá, já era tarde demais, pois tudo havia sido queimado. Ao nascer do sol do dia seguinte, um grupo de aventureiros apareceu no local para resgatá-lo, e um deles o ajudou a encontrar um lugar para ficar. No entanto, ele agora tinha que passar as noites no chão frio depois de longos dias de trabalho brutal, apenas para se manter alimentado. Quando Arius o viu uma tarde e se ofereceu para torná-lo membro de seu grupo, ele aceitou de bom grado e pensou que a vida finalmente estava prestes a melhorar. Infelizmente, ele aprendeu da maneira mais difícil que eles só o viam como uma ferramenta para ajudar a tornar a missão deles um pouco mais fácil. Após pedir desculpas pela triste história, Rin diz às garotas que há muito tempo aceitou sua natureza fraca e vulnerável. Mas Kanade o lembra de todas as vezes que ele lutou para protegê-la e diz que ele sempre quis apenas proteger as pessoas da vida cruel e difícil que ele próprio suportou. Tanya também admite gostar de como ele é gentil e atencioso, antes de ficar furiosa com Arius por ser tão estúpido a ponto de não perceber que eles desprezaram a melhor coisa que já aconteceu ao grupo deles. No dia seguinte, eles partem para uma missão para eliminar um grupo de orcs, e Kanade decide desafiar Tanya para ver quem consegue derrotar mais inimigos. Depois que ela facilmente incinera um grupo inteiro deles, Rin a lembra que os orcs são na verdade inteligentes, mas ela o ignora e diz que eles ainda são muito estúpidos para sobreviver contra ela. Apenas alguns minutos depois, ela avista um deitado ao lado de uma rocha, e assim que se aproxima para acabar com ele, ele agarra sua luz até que ela caia no chão. Ela ainda consegue eliminá-lo, mas um segundo orc ataca de repente por trás. Por sorte, Rin salta e é esfaqueado no braço antes que Kanade acabe com o orc. Tanya imediatamente pede desculpas por não ter olhado, mas Rin diz para ela não se preocupar e se cura rapidamente. Pouco depois disso, ele entrega os cristais a Nadali na guilda antes que Kanade lhe diga que Tanya de repente saiu para ficar sozinha. Poucos instantes depois, uma garota a vê e pergunta se ela teve alguma eliminação épica e grandiosa. Mas ao notar seu humor triste, ela diz para ela falar se algo a estiver incomodando e lhe deseja sorte antes de sair correndo. Assim que ela percebe que Rin estava apenas cuidando dela quando a avisou mais cedo, ele aparece para conversar com ela. Ela então pede desculpas por tê-lo machucado novamente e promete ouvir direito da próxima vez. Mas ele começa a acariciar sua cabeça e diz pra ela não se preocupar com algo tão simples e trivial. Depois que Kanade também os alcança e a abraça, eles voltam para o hotel, e Rin acaba dormindo no chão para que ambas pudessem desfrutar da cama confortavelmente. Isso faz com que os sentimentos de Tanya por ele atinjam novas alturas e intensidades, e depois de encará-lo por alguns minutos, ela nota uma sensação calorosa e agradável em seu lugar especial, e então ela o cobre adequadamente para evitar qualquer tentação indesejada. Na tarde seguinte, eles facilmente completam mais uma missão e tentam decidir entre conseguir mais equipamentos ou outro buffet quando Arius aparece com o resto de seus antigos membros do grupo. Imediatamente diz às garotas para seguirem um caminho separado, mas Arius o impede e pergunta por que ele está sendo tão frio depois de tudo o que eles passaram juntos como um grupo. Ao ouvir isso, as garotas perguntam se ele é o herói que demitiu Rin, e ele imediatamente tenta dispensá-las antes de receber o choque de sua vida ao perceber o que elas realmente são. Quando Kanade diz que são membros do grupo, Arius pergunta se elas também o contrataram como um escravo, assim como eles fizeram, mas Kanade fica furiosa e o adverte contra desrespeitar seu mestre de forma alguma. Todos lutam para acreditar no que ouvem e se perguntam como o patético Rian conseguiu que garotas tão poderosas e atraentes se juntassem a ele. Arius então o lembra de uma missão que eles planejavam levar para a Floresta Perdida e explica como tem sido difícil se aprofundar na floresta sem ter alguém para carregar todas as suas pesadas malas. Quando ele oferece deixá-lo se juntar ao grupo novamente para que ele possa voltar a ser o seu humilde e glorificado carregador de malas, Rin fica chateado e pergunta como eles sequer esperam que ele diga sim depois de tudo o que fizeram com ele. Depois que Arius responde lembrando-o de que todos querem se juntar ao grupo do herói, Rin então rejeita friamente a oferta e começa a sair com as garotas. Mas Mina o impede para explicar o quão importante e crucial é a missão.
Quando ela menciona o Rei Demônio, Rin de repente fica intrigado e interessado. Então ela lhe fala sobre um escudo especial escondido por monstros nas profundezas da Floresta Perdida, que eles precisam para ter alguma chance contra o Rei Demônio. Ela continua a dar-lhe uma explicação detalhada do tipo de destruição que a humanidade enfrentará se eles falharem em deter o Rei Demônio. E isso faz com que Rin se lembre de como se sentiu quando sua aldeia foi incendiada, então ele relutantemente concorda em ajudá-los com a tarefa. Eles então tentam levá-lo de volta à base, mas Kanade os impede e exige um pedido de desculpas adequado pelo desrespeito que lhe mostraram. Ao ouvir isso, Arius afirma que já pediu desculpas, então Tanya assume e os lembra da humilhação que Rin sofreu antes de dizer-lhes para enfiarem a cabeça na terra e implorarem por seu perdão. Nesse momento, Arius perde completamente a cabeça e diz que nunca se curvará a um fracasso tão inútil e sem valor. Agaf também afirma que eles não fizeram nada de errado, enquanto Leanne e Mina continuam dizendo que Rin deveria ser grato pela oportunidade que acabaram de lhe dar. Depois de repente agarrar Rian pela gola, Aerius diz pra ele colocar seus bichinhos de estimação sob controle. E quando Rian pergunta se ele realmente acabou de chamar as garotas de seus bichinhos, Aerius insiste e o chama de psicopata por pensar que elas são melhores que os humanos só porque são a espécie suprema e definitiva. Ele então admite que elas são atraentes, mas assim que ele chama Rin de esquisitão que ama animais, Rin fratura seu rosto com um soco brutal e o adverte contra desrespeitar as garotas novamente. Aerius então decide acertar as contas de uma vez por todas com um duelo entre seus grupos, e Rin felizmente concorda com isso. Momentos depois, Kanade se prepara para lutar contra Agap e promete fazê-lo pedir desculpas a Rin, mas ele ainda insulta Rin e solta sua espada Megatin para exibir o quão forte ele é, depois que ele expressa entusiasmo por finalmente lutar contra uma das espécies supremas. Kanade avança e desfere uma saraivada de socos poderosos que quase estilhaçam a espada. Quando ela pergunta se ele é muito fraco para contra-atacar, ele fica furioso e energiza sua espada para um golpe mortal e preciso, mas ela casualmente a chuta para longe, deixando-o paralisado em choque. No entanto, depois que ela expressa sua decepção e diz que não esperava que ele fosse tão fraco, ele decide ir com tudo e pede desculpas antecipadamente se o ataque a enviar para o Senhor. Ao ouvir isso, Kanade começa a se alongar e decide usar quase metade de sua força apenas para respeitar o fato de que ele está dando tudo de si. Isso envia arrepios pela espinha de Agathe enquanto sua mente é inundada por um medo avassalador. Assim que ele pergunta por que uma pessoa tão poderosa está andando por aí com Rin, ela responde com um chute voador que estilhaça cada vaso sanguíneo. Enquanto Kanade então percebe que ela pode ter usado um pouco de poder demais para o careca fracote, Tanya se prepara para lutar contra Mina e Lin, as outras duas. Depois de dizer que teria adorado espancar Arius, ela oferece pegar leve com elas, já que geralmente não briga com fracotes inúteis e sem valor, mas elas prometem derrubá-la e começam a preparar feitiços poderosos e devastadores. Assim que elas soltam os ataques, Tanya os cancela com um estalar de dedos, e ambas começam a tentar descobrir que tipo de truque ou artimanha ela usou. O olhar confuso em seus rostos a faz começar a rir, então elas decidem tentar novamente, mas ela faz exatamente a mesma coisa e explica sua habilidade de cancelar qualquer feitiço mágico sem exceção. Apesar disso, as perdedoras ressentidas ainda cometem o erro de pensar que têm uma chance e se preparam para seus ataques mais poderosos até agora. Desta vez, Tanya os cancela assim que se materializam e decide mostrar a elas como é a verdadeira e poderosa magia. Ao ver as inúmeras lanças de terra prestes a esmagá-las completamente, ambas começam a implorar por suas vidas, mas Tanya para no último momento e revela que era apenas uma ilusão. No entanto, elas ainda desmaiaram devido ao trauma psicológico, então ela diz a ele para ser grato por Rin não ser um mestre perverso, pois ela teria adorado ver como elas ficariam depois de serem queimadas vivas. Até então, Arius tinha acabado de iniciar outro discurso narcisista sobre sua própria grandeza e superioridade. Então Rin tenta socá-lo novamente e diz que está cansado de ouvir qualquer bobagem que ele tenha a dizer. Depois de prometer fazê-lo se arrepender de sua escolha de palavras, Arius ataca com uma habilidade de espada incrivelmente rápida e consegue cortar seu rosto, então Rin começa a desviar. Quando Arius tenta zombá-lo por ainda ser muito fraco para contra-atacar, Rin percebe que ele não é realmente forte para um herói, como deveria ser. Então ele o agarra pelo braço e pergunta se ele tem algum outro truque para exibir antes de desferir um golpe corporal desagradável que o força a recuar. Arius imediatamente retoma seu ataque e pergunta a Rin como diabos ele está desviando deles. Então Rin explica como ele dominou cada um de seus movimentos durante o tempo em que trabalharam juntos e demonstra um pouco do poder que obteve de Kanade ao desferir um chute doloroso na lateral. Ele então diz a Arius para admitir a derrota enquanto ainda pode, mas o idiota arrogante decide ir um passo além, liberando sua magia de relâmpago poderosa. Depois que Rin a bloqueia com a bola de fogo de Tanya, Arius decide sobrecarregá-lo com cada feitiço que aprendeu com Lin sem exceção. Mas então Rin de repente se distrai bem, quando ele avança para o golpe final e decisivo. De repente, o corpo inteiro de Arius fica dormente e sem sensibilidade, então Rin o lembra que ele também pode domar insetos antes de mostrar-lhe a abelha que ele invocou quando eles começaram o duelo pela primeira vez. Enquanto ele se prepara para retribuir-lhe por todo o desrespeito e humilhação, Arius começa a implorar e tenta lembrá-lo de todos os bons momentos que compartilharam juntos no passado. Mas depois de pensarem como eles sempre o trataram como lixo e sem valor, Rin desfere um soco que quase oblitera seu crânio completamente.
Felizmente, ele conseguiu se conter no último segundo possível, e depois que ele admite que a vingança é extremamente satisfatória e boa, as garotas correm para se reunir com ele. Apenas algumas horas depois disso, elas chegam à Floresta Perdida, mas Kanade começa a se sentir cética em relação à missão, então Tanya oferece queimar tudo o que estiver à vista. Depois que Rian impede, eles decidem se concentrar em encontrar o escudo da verdade sobre o qual Arius estava falando. Mas quando ele compara o mapa que lhe deram com a disposição atual da floresta, fica claro que eles terão que encontrar um novo caminho para dentro, por conta própria. Quando ambos começam a perguntar por que ele tem que ajudar Arius, ele os lembra que apenas um herói pode derrotar o Rei Demônio, e é por isso que ele deve empunhar o escudo. Ele então esfrega suas cabeças e as agradece por sempre cuidarem dele com carinho antes de elaborar um plano para encontrar seu próprio caminho para dentro da floresta. Depois de chamar um pássaro, ele troca de consciência como antes e parte para mapear um novo caminho. Momentos depois, ele retorna ao seu corpo, mas dentro de alguns minutos de seguir o caminho que ele encontrou, eles se deparam com uma pedra que colocaram no início e percebem que estavam andando em círculos o tempo todo. Tanya então ativa uma habilidade de rastreamento mágico que os leva a uma árvore cheia de magia de ilusão. Enquanto ela tenta explicar como sua magia funciona, o cérebro de Kanade quase implode com a sobrecarga de informações, então ela resume antes de dizer a Kanade para destruir a árvore imediatamente. Quando Rian pergunta por que ela não pode simplesmente cancelar a magia como fez com Lian e Mina, ela explica que magia desse nível levará muito tempo e provavelmente a deixará sentindo-se extremamente esgotada de energia vital. Isso faz com que Kanade perceba que ela simplesmente não quer que Ruin pareça mal na frente de Arius novamente. Então ela concorda em destruir a árvore sem hesitação. Mas no momento em que ela se aproxima o suficiente, uma voz a adverte para ficar longe dali. No momento seguinte, uma fada emerge da árvore e os ordena a partir imediatamente. Ao vê-la, Ruin congela em choque porque fadas foram vistas pela última vez há mais de 2 séculos, após uma guerra contra os humanos. Assim que o choque passa, ele tenta argumentar e raciocinar com ela, mas ela continua ordenando que eles saiam e finalmente ameaça garantir que ela seja a última coisa que ele verá em sua vida. Após vários minutos correndo, Tanya e Kanade tentam descobrir por que acabaram de ser atacados por uma das espécies supremas. Serena explica o ódio delas pelos humanos, mas diz que ela nem deveria ter se mostrado a eles de forma tão casual e despreocupada. Kanade então lembra dos monstros que, segundo rumores, estão guardando o escudo e diz que ela pode estar trabalhando com eles. Quando Tanya diz que eles deveriam apenas voltar e terminar o que começaram com a força bruta, Rin sugere conversar com a fada em vez disso. Ambos ficam surpresos pelo fato de ele sequer pensar nisso depois que ela quase o eliminou, mas ele insiste que eles só precisam tentar uma abordagem mais suave e os convence a pelo menos dar uma chance. Momentos depois eles retornam à árvore, mas ele dá um passo à frente primeiro para falar com Sora. Como antes, ela começa a ameaçar atacar se ele não for embora imediatamente, e quando ele pergunta se eles podem ter uma conversa sobre isso, ela recusa e se prepara para liberar um pouco de sua magia poderosa. Depois de impedir as garotas de interferir, ele diz a Sora para dar o seu melhor golpe se isso a ajudar a confiar nele. Então ela o ataca com uma saraivada de flechas, mas só consegue arranhá-lo um pouco. Ao ver que ele ainda tem um sorriso caloroso e gentil no rosto, ela pergunta se ele é realmente um humano como aqueles que ameaçaram destruir suas terras todos aqueles anos atrás. Ele então admite que humanos podem ser gananciosos, mas explica que nem todos eles estão sedentos por sangue. No entanto, ela ainda se recusa a confiar nele e tenta atacar novamente. Então Kanade e Tanya saltam para protegê-lo imediatamente. A forma como elas facilmente escolhem se sacrificar faz Sora ter segundas intenções e reconsiderar, então ela decide ouvi-lo e se apresenta adequadamente. Minutos depois, eles terminam de explicar sua missão para obter o escudo da verdade e perguntam se ela pode derrubar a barreira, mas ela recusa e explica que ele protege o caminho para sua terra natal. Quando Tanya pergunta se ela está apenas encobrindo o monstro que guarda o escudo, ela afirma que não há monstros na Floresta Perdida, e prova isso teletransportando-se para sua aldeia para buscar o escudo. Depois de entregá-lo casualmente, ela explica que eles foram os que o protegeram nos últimos séculos e diz que só está dando a eles porque odeiam monstros mais do que humanos. Rin então agradece pela ajuda e pergunta se eles podem oferecer algo em troca por sua ajuda, mas ela rejeita a oferta e diz para ele ir embora. No entanto, assim que Tanya e começam a sair, ele retorna para falar com Sora e promete que pode lidar com o que quer que esteja em sua mente e coração. Apesar disso, ela se impede de contar a ele por medo de que ele apenas se colocasse em perigo desnecessário. Mas ele a assegura novamente de que ele pode lidar com qualquer coisa que surgir. Depois que Tanya e Kanade dizem a mesma coisa, ela fala sobre Runa, sua irmã gêmea, que foi designada para guardar a barreira junto com ela. Certo dia, elas ficaram entediadas de apenas ficar sentadas e decidiram dar um passeio pela floresta, mas acabou sendo o pior erro delas, pois encontraram um Cavaleiro das Sombras que acabou capturando Runa. Vendo que as espécies supremas são as únicas capazes de resistir ao Rei Demônio por conta própria, o Cavaleiro exigiu passar pela barreira em troca da liberdade de Runa, mas Sora recusou e correu para casa para pedir ajuda ao seu líder. Infelizmente, o líder disse a ela para aceitar o sequestro de Runa como punição por suas ações imprudentes. Depois de perceber que ela deve ter sido miserável sozinha durante todo esse tempo, Rin promete salvar Runa e derrotar o Cavaleiro das Sombras, sem colocar sua terra natal em perigo. Sora então corre para seus braços para expressar sua profunda gratidão antes de revelar que o Cavaleiro das Sombras lhe deu até o final do dia para derrubar a barreira, ou ele enviaria Runa para uma cova precoce.
Quando Rin diz a ela para não se preocupar e se vira para sair, ela oferece ir junto, mas ele a impede e explica que vê-la ali só fará com que o Cavaleiro das Sombras ataque Runa com mais fúria. Depois de concordar em ficar, Sora então lhes dá as direções para onde o Cavaleiro estava esperando, e eles o encontram em apenas alguns minutos. No momento seguinte, Rin dispara uma bola de fogo, mas o Cavaleiro das Sombras mal se move e o chama de estúpido por não perceber que feitiços não funcionam nele. No entanto, depois que Kanade desfere um chute brutal seguido por um soco de Rin, eles afirmam já saber sobre sua resistência mágica. O Cavaleiro então pergunta a Rin por que ele escolheria lutar contra ele, apesar de saber o quão poderoso ele é. Enquanto Rin tenta evitar a pergunta, o Cavaleiro percebe que Kanade estava olhando para Runa, e percebe que Sora os enviou para resgatá-la, então ele decide eliminá-la sem piedade. Felizmente, Tanya bloqueia seu ataque e rapidamente escapa com Runa, para que eles possam se concentrar em derrotá-lo. Ao perceber que acabou de ser enganado, o Cavaleiro perde a cabeça e libera uma habilidade poderosa que ameaça destruir a floresta inteira. Rin então diz a Kanade para se preparar para um ataque final e decisivo, e quando ela diz que pode não ser forte o suficiente, ele diz para ela não se preocupar e invoca um grupo de abelhas furiosas. Quando Kanade fica sem truques para deter o Cavaleiro, Ryan o sobrecarrega com as abelhas e aproveita a oportunidade para aumentar o nível de força de Kanade com um feitiço poderoso. Com suas habilidades aumentadas ao máximo, ela desfere um golpe corporal desagradável com cada grama de energia restante em seu corpo e abre um buraco bem nas entranhas do Cavaleiro, fazendo-o se estilhaçar em pó de fada. Ela então corre até Rin e pergunta como ele conseguiu realizar algo tão poderoso e impressionante. Então ele explica que na verdade aprendeu o feitiço em sua cidade natal, mas não podia usá-lo até adquirir a magia de Tanya. Nesse momento, Tanya retorna para elogiá-lo por sua proeza, e assim que Runa recuperar a consciência, eles a levam de volta à árvore para se reunir com Sora. Depois que as irmãs se cumprimentam com um high five, Sora pergunta se há algo que ela possa fazer para retribuir o favor, mas eles dizem para ela não se preocupar. Runa também os agradece antes de repente começar a falar sobre todas as coisas estranhas e assustadoras que o Cavaleiro poderia ter feito com ela. Ela vai um passo além, perguntando a Rin se ele pensou em seus bolinhos de fada sendo aplaudidos, mas ele fica chocado com a pergunta inusitada e ousada, então Sora começa a persegui-la para impedi-la de provocá-lo ainda mais. Momentos depois, as garotas perguntam se elas estão felizes em guardar sua cidade natal juntas novamente, mas Sora revela que na verdade quer ir embora porque não consegue perdoar a forma como todos traíram Runa para salvar a si mesmos. Depois de concordar com ela, Runa admite que elas só acabariam em mais perigo, já que mal sabem algo sobre o mundo exterior e seus perigos. Então Kanade pergunta se elas gostariam de se juntar ao grupo de aventureiros. Tanya também concorda que seria uma ótima ideia, e depois que as irmãs decidem confiar em Rian, independentemente de sua história com os humanos, ele também concorda com isso. No momento seguinte, ambas pedem para serem domadas, mas ele começa a duvidar de si mesmo porque domar duas fadas ao mesmo tempo é algo que ele nunca pensou ser possível de verdade. Tanya e Kanade percebem isso e o lembram que ele está muito mais forte do que antes, então ele decide dar uma chance e tentar. Depois de tirar um momento para descobrir o feitiço de contrato, ele inicia o processo e consegue realizá-lo com sucesso. No entanto, depois que ambos veem o símbolo do contrato em suas mãos, ele percebe que gastou muita energia e quase cai inconsciente no chão. Por sorte, as irmãs o seguram, e enquanto elas começam a se oferecer para cuidar dele sempre que ele quiser, Tanya e Kanade percebem que podem ter subestimado o quão estranhas e ousadas as gêmeas podem ser. Algumas horas depois, eles retornam à cidade, e Rin imediatamente vai entregar o escudo a Arius, mas ele se recusa a acreditar que eles foram capazes de completar a missão tão rapidamente. Depois que Mino o avalia com sua magia e percebe que é legítimo e verdadeiro, Arius percebe as gêmeas se escondendo e tenta perguntar quem elas são, mas Rin rapidamente o distrai por causa do conflito histórico entre humanos e fadas. Ele então exige o pagamento que eles combinaram e acordaram, e assim que Arius o entrega, ele se vira para sair, mas Agath de repente pergunta se ele gostaria de se juntar ao grupo deles novamente. Arius imediatamente tenta impedi-lo, mas Agath diz para ele parar de agir como se não precisassem da ajuda dele. Mina e Lin também concordam que precisam de Rin, então Agath se aproxima para explicar todos os benefícios de trabalharem juntos novamente e também promete que pararão de tratá-lo como um escravo. No entanto, a memória de todas as vezes que o desrespeitaram ainda o faz ficar furioso, então Kanade e Tanya dizem para ele não se incomodar em responder a eles. Agath então lembra da grande recompensa que aguarda o grupo do herói após derrotarem o Rei Demônio, mas Rin recusa a oferta, afirmando que já possui tudo o que precisa. Depois que ele sai, Agath o chama de tolo por rejeitar uma proposta tão incrível e age como se não precisassem mais dele. Mina e Lin também apoiam sua ilusão, mas enquanto se preparam para a missão, Arius relembra sua derrota humilhante e jura fazer Rin sofrer por tê-lo insultado. Nesse meio tempo, Rin e as garotas acabaram de encontrar um pouco de sombra debaixo de uma árvore. E quando as gêmeas perguntam por que apenas Arius pode enfrentar o Rei Demônio, ele decide lhes dar uma aula de história. Muitos anos atrás, o Rei Demônio assumiu o controle de toda a humanidade com seu vasto poder, garantindo que ninguém pudesse se opor a ele. O herói daquela época então fez um pacto com os deuses e recebeu parte do sangue deles, o que lhe concedeu uma habilidade de Limit Break, que aumentou seus poderes até que ele fosse forte o suficiente para salvar toda a humanidade. Seu poder foi então transmitido através de sua descendência e atualmente reside em Helios, o que significa que ele eventualmente se tornará forte o bastante para enfrentar o Rei Demônio.
Após a aula intensiva, as gêmeas dizem a Rin que ele também pode ter uma habilidade semelhante ao Limit Break, porque ele sobe de nível sempre que doma uma nova espécie. Kanad e Tanya também concordam, então todos sugerem que ele enfrente o Rei Demônio em vez de deixar isso para Arius e seu grupo de perdedores. Apesar do encorajamento, Rin tem dificuldade em acreditar que seria forte o suficiente para conseguir, e diz que precisa de um pouco mais de tempo para pensar. Após se desculparem por colocá-lo em uma situação difícil, todos prometem apoiá-lo independentemente do que ele decidir. Enquanto tomavam café da manhã no dia seguinte, as garotas sugerem ir às compras para adquirir novos equipamentos, a fim de que Ryan possa aproveitar ao máximo os poderes que obteve delas. Pouco depois, todos seguem para a cidade, mas as gêmeas ficam preocupadas em estar perto de tantos humanos e agarram-se ao braço dele para se protegerem. Quando Sora promete proteger Runa a todo custo, Ryan os lembra de que nem todos os humanos são maus, mas eles ainda decidem manter a guarda alta, caso algum sujeito perigoso os note. Nesse exato momento, dois sujeitos feios e intrometidos chamam Tanya e a lembram de que foram os primeiros a serem dominados quando ela chegou à ponte. O bandido magricela então tenta dizer que conhece a verdadeira identidade dela, mas seu amigo musculoso o afasta e diz que eles só queriam mostrar respeito por seu poder incrível. Tanya então aceita os cumprimentos deles e promete lutar contra eles novamente se conseguirem ficar mais fortes. No momento seguinte, uma vendedora de frutas oferece a Kanad uma maçã como um gesto de agradecimento por ajudá-la a mover todas as suas coisas. Isso faz com que as gêmeas percebam que estar perto de humanos talvez não seja tão ruim. Mas então, 3 fãs locais de Rin aparecem de repente para conversar. Então ambas se preparam para afastá-los. No entanto, depois de chamar Rin de His Master por conquistar tantas garotas sem nem tentar, uma das meninas começa a se derreter sobre como as gêmeas são bonitas. Sora então agradece pelo elogio, mas Runa decide que seria a oportunidade perfeita para mostrar o quão incrível ela é. No momento em que ela tenta ativar um feitiço, suas asas se tornam visíveis. Serene e Sora imediatamente tapam a boca dela e se afastam o mais rápido que podem, antes de lembrá-la de que os humanos não podem descobrir o que elas realmente são. Vários minutos depois, eles chegam a uma loja de equipamentos e Stoloff, o proprietário, os recebe com um sorriso malicioso. Depois que ele diz a Rin para dar uma olhada e escolher o que quiser, Runa encontra um chicote e explica como ele pode usá-lo para uns 50 tons de encenação com elas mais tarde. Enquanto Sora começa a bater nela por sempre inventar algo estranho, Rin pega uma adaga, mas nota algo esquisito assim que atira da bainha. Nesse exato momento, um aventureiro aleatório entra e exige a melhor espada que o dinheiro pode comprar antes de jogar um saco gordo de moedas para Stoloff. Isso faz com que Sora fique ainda mais chateado, mas ele esconde sua raiva e escolhe uma espada de aparência elegante para o Senhor Gastador. Depois de agir como se a espada fosse a mais poderosa que ele já tocou, o aventureiro se afasta. Mas então Rin pergunta a Stoloff se aquela era realmente a melhor espada que ele tinha. Stoloff então pergunta se ele o está acusando de algo. Então Rin explica como cada arma que ele tem em exibição é básica, e só parece sofisticada para atrair clientes inexperientes. Quando ele de repente começa a rir e elogia a capacidade de Rin de notar algo tão simples, as gêmeas o chamam de golpista, mas ele as assegura de que cada arma em exibição é vendida pelo preço justo. Depois que ele revela sua coleção secreta, Rin imediatamente percebe o quão fortes todas elas são e pergunta por que ele as esconde do público. Então Stoloff explica como todos os aventureiros da nova geração tratam sua criação premiada como sucata no momento em que encontram algo chamativo. Ele continua a lhes contar sobre o processo dolorosamente longo de forjar espadas poderosas e os convence de que sua operação de golpe é a única maneira de garantir que apenas verdadeiros guerreiros tenham acesso a armas de alta qualidade. Ele então elogia Rin por ter visto através da fachada novamente e pergunta como ele fez isso com tanta facilidade, porque até mesmo alguns aventureiros de alto escalão ainda caem no golpe. Depois de um momento para pensar, Rin lhe diz que isso deve estar conectado à sua vida diária como domador de feras, pois ele observa cada detalhe de tudo o que encontra durante as missões. Isso faz com que o respeito de Stoloff por ele aumente ainda mais, então ele expressa um profundo desejo de criar algo especial para Rin. Todos ficam animados ao ouvir isso, até que Stoloff diz que não será possível sem um minério especial chamado Mithril. Mais tarde naquele dia, todos se dirigem à guilda, e toda a comoção os deixa curiosos. Então Rin pergunta a Natalie se algo importante está acontecendo. Quando ela lhes diz que Arius está recrutando novos membros para seu grupo, Kanad e Tanya notam a súbita mudança de humor de Rin, mas ele começa a acariciar suas cabeças e promete que já superou isso. Natalie então pergunta quem são as gêmeas para ele, e Runa imediatamente inventa uma história sobre como ele gosta de fazer coisas estranhas com as duas. Enquanto Natalie começa a surtar e teme que ele tenha sido um pedife o tempo todo, ele entrega um pedido de missão especial para mudar de assunto. Depois que Stoloff lhes disse que precisava de Mithril para forjar espadas poderosas, eles tentaram descobrir uma maneira de encontrá-lo, mas ele lhes disse para não se preocuparem com isso, porque seu pai havia deixado uma mina inteira carregada de Mithril. No entanto, ele havia notado recentemente que todo o Mithril havia desaparecido e não podia fazer nada a respeito. Então, Rian se ofereceu para ir investigar com as garotas em seu nome. Stoloff então o agradeceu por ser tão atencioso e perguntou quantas moedas de ouro eles cobrariam, mas Rian apenas pediu que ele forjasse uma espada poderosa se conseguissem recuperar o Mithril perdido. Após receberem a aprovação de Natalie para a missão, todos partiram para encontrar a mina. Mas depois de quase uma hora caminhando sob o calor escaldante, as gêmeas começam a derreter.
Quando elas explicam o quão fraca sua espécie realmente é, Rin avista um lago, e elas o imploram por uma pausa para nadar, então ele concorda, desde que sejam rápidas. Nesse exato momento, Kanade tenta se despir sem perceber que ele ainda está lá, então ele rapidamente sai e cria um contrato com 2 esquilos para vigiá-las antes de tirar uma soneca. Momentos depois, as gêmeas ficam com ciúmes do plano de Kanade e Tanya. E quando Runa começa a exigir saber como elas ficaram tão grandes, Stora a persegue ao redor do lago para parar suas birras. No momento seguinte, Kanade sente algo em seu lugar proibido e grita. Serene imediatamente corre em direção ao lago para salvá-la, apenas para ver que é apenas um peixe tentando mordiscar sua cauda. Ao perceber que ele também acabou de ver tudo o que elas estavam tentando esconder, ele implora pelo perdão delas, mas elas acabam sendo bem de boa com isso e até tentam dar um último mergulho com ele. Felizmente, ele evita os planos esquisitos delas para se concentrar na missão. Mas quando eles finalmente chegam à mina, ele nota um pássaro voando em um padrão estranho. Nesse exato momento, 2 caras saem e começam a pedir uma briga. Então Rin diz a Kanade e Tanya para irem com calma para que ele possa interrogá-los. Infelizmente, a força imensa delas acaba sendo um pouco demais para os perdedores fracos, então as gêmeas se oferecem para vasculhar suas memórias. Depois que elas descobrem que é uma operação inteira dedicada a roubar o Mithril de Stoloth, Rin decide ir parar os outros e diz que eles já estão esperando porque o pássaro estranho de antes estava sendo controlado por um domador de feras. Enquanto eles começam a entrar na mina, os aventureiros ladrões os recebem com uma bola de fogo mortal, mas as gêmeas a bloqueiam facilmente e decidem mostrar a Rin o quão úteis elas podem ser. Depois que elas combinam seus poderes para capturar os usuários de magia, 2 fãs do Arqueiro Verde tentam derrubá-las, mas Tanya reduz suas flechas a cinzas antes que Kanade os nocauteie. Rian então diz ao Domador de Feras para aceitar a derrota, mas ele se recusa e tenta esfaqueá-lo. Então Rian desfere um golpe corporal brutal para enfraquecê-lo. No entanto, ele ainda se recusa a se render e invoca um Behemoth, o que deixa todos atônitos, pois um monstro tão poderoso deveria ser demais para um Domador de Feras comum. Ao ver a expressão chocada em seus rostos, o Domador de Feras explica como ele criou o Behemoth desde pequeno para garantir que ele fosse leal apenas a ele. Depois que ele o envia para atacá-los, Rin o distrai por tempo suficiente para que as garotas tirem todos em segurança. Mas Tanya percebe o quão preocupada Kanade fica, então ela a manda ir ajudá-lo. A essa altura, Rin, que acabou de ser atingido por um enorme pedaço de terra, luta para sair do caminho, então Kanade o puxa, e sugere uma união de forças para derrotar o Behemoth. Em vez de seguir o plano dela, ele a manda capturar o Domador de Feras, já que é ele quem está controlando o Behemoth. Quando ela finalmente o agarra, Rin gentilmente pede que ele pare seu animal de estimação furioso, mas ele se recusa e diz que prefere perder a vida. Rin então percebe que não durará muito tempo apenas com manobras evasivas, então ele decide tentar algo extremamente arriscado e para bem na frente da fera. Depois que o Domador Psicopata ordena que ela esmague seu crânio, ela tenta atacar, mas Rin de repente ativa um contrato e se torna seu novo mestre. O Domador Psicopata luta para acreditar no que vê, e Rin admite que isso exigiu uma grande quantidade de energia. Mas então, o Domador perde o controle novamente e começa a latir ordens para o Behemoth. Rin então tenta detê-lo porque a fera pode ficar furiosa, mas ele continua até que o Behemoth retorne ao seu estado natural. Depois que Rin rapidamente o atinge com uma bola de fogo, eles amarram o Domador Psicopata com o resto de seus camaradas ladrões. Mais tarde naquele dia, eles voltam à loja de Stoloth e explicam que estavam apenas tentando se vingar dele pelas armas de baixa qualidade que ele lhes vendeu. Isso faz perceber que aplicar um golpe em seus principais clientes não foi uma ideia tão boa, e Rin concorda que suas ações foram completamente estúpidas. No entanto, ele então lhe diz para se concentrar em consertar as coisas, forjando apenas armas de alta qualidade para todos, independentemente de como escolham tratá-las. Depois de prometer fazer melhor, Stoloth decide começar fazendo qualquer arma que ele queira. Então Rin pede uma manopla e uma adaga antes de perguntar às garotas se elas topam outra pausa. Vários minutos após o pôr do sol, Arius recusa outro candidato que tenta se juntar ao grupo. E quando o Domador de Feras pergunta por quê, Arius explica o quão inútil ele será em batalha, pois só consegue domar uma criatura e nem sequer consegue lutar. O Domador de Feras então o lembra de que o trabalho deles é apenas domar animais e explica ainda que é impossível para qualquer Domador de Feras lidar com mais de um animal, mas isso só faz com que Arius fique ainda mais repelido por ele. Quando ele finalmente o manda embora, Mina lhe diz que não há outros candidatos e começa a se preocupar com a missão deles, porque Arius passou o dia inteiro recusando domadores perfeitamente bons, apenas porque nenhum deles estava no mesmo nível de Rin. Ela então reúne coragem para lhe dizer que nem todos os domadores de feras eram ruins, mas ao ver a expressão em seu rosto, ela rapidamente muda sua atitude e o elogia por ser um herói tão incrível. Depois de dizer que Agathe e Lyn provavelmente encontrarão alguém bom o suficiente para se juntar a eles, ele a manda ir descansar, então ela o agradece por ser tão atencioso e se vira para sair. No entanto, assim que ela chega à porta, ela o lembra de também descansar, porque ele tem um mundo para salvar. Mas depois que ela sai, ele tira um anel cheio de magia negra e decide acabar com Rin a todo custo. Na guilda, no dia seguinte, Natalie diz a Rin para não se preocupar com o Domador Psicopata e seus amigos, porque eles foram despojados de suas licenças e passarão muito tempo pagando por seus crimes.
Momentos depois, as gêmeas notam seu humor azedo, e quando ele explica o que aconteceu, elas lhe dizem para parar de se culpar, porque elas não lhe deram escolha. Isso o faz se sentir um pouco melhor, então ele decide levá-las para um passeio pela cidade. Depois de parar em uma barraca de cachorro-quente para lhes dar o primeiro gosto de coisas boas, eles encontram um banco para sentar, mas as gêmeas se levantam assim que terminam de comer para perguntar se ele notou algo diferente em suas habilidades. A pergunta repentina o confunde, então elas o lembram da mudança no nível de poder que ele experimentou depois de domar Tanya e Kanaid, antes de perguntar se ele notou algo depois de domá-las. Ele então leva um momento para realmente pensar sobre isso, mas acaba esmagando as esperanças delas quando afirma não sentir diferença alguma de antes de se conhecerem. Depois que ele acaricia suas cabeças e diz que não escolhe seus amigos pelo que eles podem fazer, elas perguntam por que ele ainda está sendo tão gentil com elas, já que são realmente inúteis em comparação com Tanya e Kanaid. Ao perceber o quão inseguras elas são, ele decide explicar sua experiência com Arios em detalhes para fazê-las entender por que ele valoriza a confiança muito mais do que habilidades e capacidades. A conversa de encorajamento as faz ficar alegres novamente, então elas decidem pegar outra rodada de comida. Mas no caminho de volta, elas encontram um nerd estranhamente vestido chamado Edgar, que imediatamente diz às gêmeas que quer torná-las suas novas empregadas de prazer. Depois que elas o chamam de estúpido por pensar que elas realmente iriam com ele, Rin pergunta quem ele é. Então ele revela que seu pai é o senhor da cidade, e mais uma vez ordena que as garotas o sigam. Quando Rin diz que nunca permitirá que elas sejam levadas contra a vontade delas, Edgar envia seus cavaleiros para capturá-las, mas Rin rapidamente nocauteia a maioria deles. Depois que os que restaram recuam dele, Rin diz a Edgar para aceitar a derrota. Mas ele decide ir ainda mais longe e mantém todos os moradores locais como reféns. Rin então lembra de que eles são os súditos que ele deve proteger, mas ele diz que não passam de ferramentas inúteis, e ameaça começar a cortar cabeças se as garotas não forem com ele. Quando ambas se oferecem para derrubá-lo com suas habilidades, Rin as impede porque revelar quem elas são significaria que não poderiam mais experimentar uma vida normal. No momento seguinte, ele de repente se lembra de um feitiço poderoso e cria múltiplos portais de uma vez antes de iluminar os cavaleiros até que eles fujam com Edgar. Todos os moradores locais então se reúnem para elogiá-lo e enquanto ele inicia uma conversa para garantir que todos estejam bem, Arios fica animado para começar seu plano. Mais tarde, Sora e Runa descrevem o quão incrível Rin foi para Tanya e Kanaid, antes de dizer que ele definitivamente obteve a habilidade de multiplicação delas. Quando Tanya pergunta como Edgar pode se safar de algo tão sinistro, Rin explica como ele gosta de pegar garotas aleatórias e trancá-las na mansão de seu pai para seu próprio prazer. Runa então diz que ele provavelmente usa o poder de seu pai para evitar qualquer problema. Então Tanya se oferece para queimar a mansão inteira e acabar com sua loucura. Depois que Rian a manda relaxar, ela lhe diz que eles têm que fazer algo, porque Edgar provavelmente voltará pelas gêmeas e por ele também. Enquanto tenta pensar em uma solução, ele considera deixar a cidade com elas, mas elas percebem o que ele está pensando e o lembram de que ele não precisa assumir a responsabilidade de protegê-las sozinho. Ele então as agradece pelo apoio e concorda em agir antes que Edgar tenha a chance de atacar novamente. Horas depois, o pai de Edgar o lembra de pedir ajuda se ele precisar, e depois que ele sai, Edgar chama um cavaleiro chamado Gillet para garantir que ele tenha cuidado de quaisquer reclamações dos moradores locais. Depois de jogar-lhe um saco gordo de moedas de ouro, ele pede todos os detalhes que puder encontrar sobre Rin, e também lhe diz para prendê-lo no local. Assim que Gillet sai, Edgar toca sua campainha de invocação e uma garota chamada Nina imediatamente atende, apenas para acabar se tornando seu saco de areia humano. No dia seguinte, Rin e Kanaid encontram a Ordem dos Cavaleiros 8Ki, mas assim que ele tenta registrar uma queixa contra Edgar, um grupo de cavaleiros aparece para lhe dizer que acusar o filho do Lorde é o mesmo que cometer traição. Kanaid então tenta lhes dizer o que ele fez, mas Rin a impede e espera até que eles saiam antes de lhe dizer que eles estão trabalhando com ele. No momento seguinte, eles sentem alguém no beco pouco antes de uma cavaleira chamada Estela se revelar e pedir desculpas por persegui-los. Sua humildade surpreende Rin, mas o verdadeiro choque se instala quando ela diz que é a vice-capitã da Ordem dos Cavaleiros. Depois que eles se apresentam, ela solta um suspiro de alívio e diz que já tinha ouvido falar deles desde a época em que derrotaram um exército inteiro de bandidos. Ela então explica como toda a Ordem se tornou corrupta depois que seu capitão Gillet começou a aceitar subornos de Edgar e seu pai, e pede a ajuda deles para a injustiça que está sendo feita aos moradores locais. Rin ainda tem dificuldade em acreditar que um dos cavaleiros é realmente bom, mas Kanaid o assegura de que ela é uma das boas, então ele concorda em ajudar. Quando Kanaid pergunta se eles podem ir prender Edgar, Stella lembra de que eles não podem fazer nada sem provas, então Rin decide armar uma armadilha para os cavaleiros. Depois de localizar um celeiro vazio mais tarde naquele dia, Rin passa na loja de Stoloff para pegar sua arma antes de se encontrar com Stella após o pôr do sol para a missão. Ao mesmo tempo, Gillet, que já havia reunido seus cavaleiros corruptos, explica como recebeu a notícia de que a prova de suas más ações estava sendo guardada no celeiro. Ele então os ordena a garantir que nada incriminador saia do celeiro, mas assim que eles entram, uma saraivada de flechas derruba metade do esquadrão. Então Gillet ordena uma retirada, apenas para descobrir que eles acabaram de ser trancados pelas gêmeas. Depois de derrubar todos os cavaleiros, Rian mira em Gillet, mas ele sente o ataque vindo e o bloqueia antes de avistar os dois.
Stella então decide acabar com ele e tenta lembrá-lo da importância de defender a lei enquanto chocam espadas. Seu discurso, certinho demais, só o faz ficar irritado, então ele a derruba, mas ela consegue se levantar novamente e decide aceitar que ele nunca mais será o cavaleiro doce e inocente que ela um dia conheceu. Depois que ela o derrota, Edgar fica sabendo e desconta sua raiva em Naina, antes de se lembrar que tem mais de 100 guardas pessoais o mantendo seguro. Nesse exato momento, Arius aparece em sua janela e explica o quanto ele também odeia Rin, antes de lhe dar o anel mágico e dizer para ele acabar com o inimigo em comum. Vários minutos depois, Stella chega à mansão da família de Edgar com seus cavaleiros e ordena que os soldados ali estacionados se movam para que possam investigar a mansão em busca de provas das más ações de Edgar. Quando os soldados se recusam e perguntam por Gillette, Tanya e Kanad aparecem e explicam o quão incrível Stella é antes de dar aos soldados uma última chance de cooperar. Depois que eles respondem chamando todos os soldados da propriedade, as garotas ficam animadas para testar suas habilidades. Enquanto isso, Edgar, que estava observando de seu escritório, decide levar Tanya e Kennedy depois de tirar a vida de Rin com o anel, antes de se perguntar por que ele não apareceu com elas. Nesse instante, Rin se infiltra na mansão com as gêmeas e discute o plano para salvar todos os reféns. Assim, Edgar não terá nenhuma vantagem quando tentarem prendê-lo. Runa fica um pouco animada demais para salvar o dia, então Sora lembra de que eles precisam ser o mais silenciosos possível até que todos os civis sequestrados estejam em segurança. Ambos ativam então um feitiço para rastrear as assinaturas de energia de todos os reféns, mas depois de localizá-los, Sora de repente fica preocupada porque ela acabou de captar uma assinatura de energia particularmente poderosa, tão forte quanto a deles. Isso faz com que Rin reconsidere o plano, já que pode ser um refém poderoso ou uma arma secreta que Edgar planeja usar contra eles. Mas ele finalmente decide ir verificar por conta própria, e diz a elas para se concentrarem em evacuar os reféns comuns. Ao ouvir isso, as garotas ficam preocupadas e tentam ir com ele, mas ele acaricia suas cabeças e promete ter cuidado. Momentos depois, ele chega num corredor e avista uma porta antiga no final. Então ele caminha lentamente e encontra uma cela lá dentro. Após uma inspeção mais próxima, ele vê Mina no chão e percebe que ela é uma semideusa, uma das espécies supremas mais poderosas, embora ele quebre o cadeado e corra para dentro para curá-la. Ela inicialmente teme que ele possa ser como Edgar, mas depois que ele a cura e diz que só quer ajudar, ela cai em seus braços e começa a chorar. Meses atrás, Edgar a encontrou após invadir sua cidade natal, mas ao tentar agarrá-la, seu escudo quase arrancou seu braço, então ele ameaçou decapitar todos os moradores se ela continuasse a resistir. Sem outra escolha, ela implorou para que ele parasse e concordou em ir com ele, mas então ele a fez colocar uma coleira de contenção para parar seus poderes e imediatamente começou a estraçalhar suas entranhas com chutes brutais. Depois que Rin a elogia por ser gentil o suficiente para se sacrificar pelas pessoas de sua cidade natal, ele decide destruir a coleira de contenção, mas ela o impede e diz que é perigoso demais. Ele então diz a ela para não se preocupar, mas assim que tenta quebrá-la, ele é atacado por um campo elétrico mortal. Então ela diz a ele para desistir e aceitar que ela não vale o risco. No entanto, ele mais uma vez a assegura de que ficará bem e canaliza todas as habilidades que ganhou das garotas, antes de finalmente destruir a coleira. A essa altura, Kanad e Tanya já haviam empilhado quase todos os soldados, então o resto tenta trazer os reféns para obter vantagem. Mas as gêmeas os afastam com um golpe e dizem aos outros para não se preocuparem, pois já evacuaram a todos. Enquanto Tanya e Kanad decidem ir com tudo, Stella começa a se dirigir à mansão para prender Edgar e seu pai, que então corre para seu escritório para pedir a Wythe uma saída. Depois que Edgar lhe diz para escapar primeiro e promete resolver tudo, ele foge. Mas quando chega às escadas, Rin e as garotas aparecem para prendê-lo. Edgar então libera o ceifador que habita o Anel Sombrio de Arius, e depois que ele apunhala Rin no coração, Arius se convence de que a missão foi um sucesso e parte. No entanto, Rin consegue sobreviver sem um único arranhão, o que deixa todos confusos até que Runa os lembra de que ele ganhou apenas uma habilidade de seu contrato, o que não fazia sentido, já que deveriam ser duas. Depois de lhes contar sobre uma habilidade de anulação de magia possuída por fadas, ela de repente o ataca com uma nuvem de veneno para provar que ele ganhou a habilidade. Enquanto Sora começa a estrangulá-la por fazer algo tão imprudente, Edgar perde toda a esperança e é consumido pelo ódio, fazendo com que a entidade sombria no anel ganhe força suficiente para escapar. Enquanto todos assistem horrorizados, ele o engole inteiro. Então Rin rapidamente o atinge com uma bola de fogo para impedi-lo de crescer. Mas depois que a poeira baixa, um demônio irrompe do casulo. Vê-lo de perto lembra Rin que um demônio semelhante foi responsável pelo que aconteceu em sua aldeia, e enquanto ele de repente fica aterrorizado, o demônio promete destruir tudo o que eles amam, depois que ele parte para começar a destruir a cidade. Rin teme que tal batalha possa ser demais para as garotas, mas ao ver os olhares animados em seus rostos, ele se lembra de que elas vivem para o combate e decide ir parar o demônio.
Nesse instante, Nina pergunta se pode ir junto, mas ele diz a ela para ficar segura lá dentro, já que ela provavelmente é muito fraca para lidar com um oponente tão mortal. Momentos depois, o demônio começa a explodir casas aleatórias, e ri de como os moradores parecem fracos até que Kanade o derruba com um chute poderoso. Ao vê-los todos reunidos para lutar, ele fica animado e admite que passar o tempo com eles pode ser um pouco mais interessante do que explodir tudo. Mas Rin o assegura de que não será tão fácil antes que Kanade acerte um chute ainda mais forte. Depois que Tanya também o ataca, Rin usa sua manopla para amarrá-lo, mas ele se liberta facilmente e zomba delas por pensarem que uma arma tão barata poderia detê-lo. Rin então diz que foi apenas uma distração antes que as gêmeas ativem um feitiço poderoso acima de sua cabeça e liberem uma explosão mortal. No momento seguinte, ele sai casualmente como se nada tivesse acontecido e invoca um exército de monstros para equilibrar as coisas, mas as garotas facilmente destroem cada monstro em questão de segundos. Quando ele invoca uma segunda onda e diz que pode fazer isso o dia todo, Kanade retoma seu ataque aos monstros, mas então o demônio usa essa oportunidade para afastá-la com um golpe, enquanto Tanya imediatamente libera seu sopro de dragão para bloquear quaisquer ataques surpresa. Rin corre para verificar Kanade, mas quando ela se levanta, Tanya também é atingida. No entanto, ao contrário de Kanade, ela se levanta no momento em que Rin tenta verificá-la, então o demônio elogia seu nível de força antes de enviar ataques para todos os cantos da cidade e rir de como é fácil destruir suas casas. Depois que Rin usa sua habilidade de múltiplas bolas de fogo para distraí-lo, as gêmeas o seguram no lugar com uma espada flamejante e Rin rapidamente aumenta as habilidades de Kanade e Tanya ao máximo. Ambas então combinam seus poderes para estraçalhar cada osso do corpo do demônio. E depois que as gêmeas o lançam no ar, Kanade acerta um soco que estraçalha a espinha para acabar com ele. Apesar disso, o demônio perde apenas uma parte de seu chifre e invoca um exército ainda maior de monstros para mantê-los ocupados enquanto ele parte para destruir tudo. Rain de repente se encontra em uma batalha mental enquanto tenta pensar em uma solução que pare o demônio e proteja todos os moradores que agora estão à mercê de seu exército de monstros. As gêmeas percebem sua angústia e o lembram de sua magia de teletransporte antes de dizer que não se importam se todos descobrirem suas verdadeiras identidades. Enquanto elas começam a evacuar os moradores, Mina pergunta a Arius por que eles não partiram para lutar contra o demônio. E quando ele afirma que é porque o único trabalho deles é enfrentar o rei demônio, Agathe o lembra de que eles também têm um dever para com o povo. Ele então pergunta se estão ameaçando sua grande sabedoria. Então eles relutantemente concordam em recuar, e ele continua observando a cidade queimar com a esperança de que o corpo de Rian queime junto. Minutos depois, os Cavaleiros de Stella começam a perder a esperança, então ela tira um momento para dar um discurso motivacional antes que as gêmeas a alcancem e peçam ajuda para reunir os civis, para que possam teletransportá-los para um local seguro. Depois que ela e os outros cavaleiros levam todas as pessoas restantes para um local aberto perto da floresta, as garotas criam um portal, mas as pessoas percebem que elas são fadas e temem que possa ser uma armadilha. Nesse instante, o vendedor de cachorro-quente as reconhece do outro dia e diz que não há como elas serem más antes de entrar no portal. Quando a garota que as viu no dia em que entraram na cidade também diz que elas podem ser confiáveis, todos os outros decidem entrar no portal. Enquanto isso, Kanade e Tanya continuam lutando contra o enxame interminável de monstros enquanto Rin tenta desesperadamente descobrir um plano para se aproximar o suficiente do demônio. No momento seguinte, todos os aventureiros da cidade aparecem com espadas para se juntar à luta e acabam abrindo um caminho para Rin e as garotas se aproximarem. Kanade então pergunta a Tanya se ela pode levar Rin voando até o demônio em sua forma de dragão, mas ela afirma que isso apenas facilitaria para ele derrubá-los, já que ela basicamente se tornaria um grande alvo. Assim que percebem que a única maneira é teletransportá-lo bem na frente do demônio, Nina abraça Rin e diz que quer ajudar como todo mundo. Kanade e Tanya então se lembram de que semideuses têm níveis de magia ainda mais altos do que fadas. Então Rin explica o novo plano para Nina para ter certeza de que ela pode executá-lo. Enquanto outra onda de monstros corre em direção a eles, Kanade e Tanya decidem contê-los. Rin usa sua manopla para subir nos telhados com Nina e evade todos os ataques do demônio até que cheguem ao telhado mais próximo dele. Depois de dizer que pular como o Homem-Aranha não o ajudaria a vencer, o demônio se prepara para seu ataque mais poderoso. Mas assim que ele o libera, Nina teletransporta Rin bem na frente dele. Antes de lhe dar a chance de processar o que acabou de acontecer, Rin arranca seu braço e aumenta sua magia antes de capturá-lo e tentar absorver sua energia. O plano de repente toma um rumo sombrio quando Rin começa a se sentir oprimido pela aura escura do demônio. Mas então ele se concentra em toda a força que havia recebido das garotas e consegue absorver completamente seus poderes. Ele então ganha controle de seu exército de monstros e os força a atacá-lo até que tudo o que resta é sua cabeça. Com uma última gota de força, o demônio pergunta seu nome, mas Rin recusa e observa enquanto ele se transforma em pó de fada. Dias depois, os reparos começam por toda a cidade. Então Rin e as garotas se juntam ao trabalho para garantir que todos voltem às suas vidas normais o mais rápido possível. No hotel, no dia seguinte, Nina pergunta a Rin se ela pode se juntar à família, e ele imediatamente aceita antes de dizer que talvez não consiga domar outra espécie suprema. No entanto, depois de dar uma olhada nos outros, sua confiança dispara, então ele inicia o ritual e facilmente sela o contrato com ela.
Mais tarde, todos vão à guilda e ficam surpresos ao ver Stella. Rin pergunta por que a nova capitã da Ordem dos Cavaleiros está passando tempo com aventureiros. Stella então explica como ela planeja combinar a Ordem dos Cavaleiros com as guildas para que possam fazer um trabalho melhor na proteção de todos na cidade. Depois que ela agradece a Rin por tudo o que ele fez para trazer esta nova era de paz, Natalie pede um momento de seu tempo para compartilhar algumas notícias incríveis. Em uma mesa, momentos depois, ela o parabeniza por ser promovido ao rank C. E quando ele pergunta por que pularam o E, ela o lembra de todas as batalhas épicas e missões que ele conquistou recentemente e diz que ele deveria ter recebido um rank ainda mais alto. Ele então diz que é tudo porque teve a ajuda das garotas, mas elas o mandam aceitar os elogios por uma vez e parar de ser tão humilde o tempo todo. Quando Natalie também lhe fala sobre as recompensas incrivelmente enormes esperando por ele, ele decide celebrar a promoção com um banquete. No momento seguinte, ela nota Nina e pergunta se ele aumentou seu harém novamente, antes de perceber que ela é uma semideusa e perguntar se é seguro tocá-la. Assim que ele diz sim, ela pula em Nina para brincar com sua pele, e depois que os outros também se juntam a ela, Rin explica que ela é a razão pela qual eles saíram, porque o quarto deles no hotel agora é muito pequeno para servir de base. Natalie então revela que a guilda também serve como corretora de imóveis para aventureiros e sugere conseguir uma casa em vez de procurar hotéis maiores. Depois de se lembrar que agora tem fundos suficientes para esbanjar, ele concorda em conseguir uma casa. Então eles passam o resto do dia procurando inúmeras casas e quase perdem a esperança porque todas são velhas ou feias. Assim que Rin considera desistir por hoje, Natalie os leva a uma última casa que acaba sendo perfeita para todas as suas necessidades. Mas eles de repente ficam desconfiados e perguntam por que ela não começou por ela. Ao perceber que não pode mentir para sair dessa, Natalie lhes diz que um fantasma tem assustado qualquer um que tenta comprar o lugar. Isso aterroriza Kanade, então ela corre para trás de Rin em busca de proteção, e explica o quão assustada ela está com fantasmas. Quando Sora pergunta sobre o tipo de coisas que as pessoas experimentam na casa, Natalie lista uma série de pegadinhas de nível iniciante, mas faz parecer muito pior do que realmente é. Enquanto Kanade continua surtando, Rin decide pelo menos dar uma olhada na casa para que possam ver qual é todo o alvoroço. Depois que Natalie decide ficar para trás, caso sejam levados para o além por uma pegadinha, Rin os conduz para dentro da casa e tenta encontrar um sinal de atividade paranormal até chegarem à sala de estar. Quando todos os móveis de repente começam a tremer, Kanade quase tem um ataque cardíaco, mas seus medos só aumentam quando o fantasma, que se revela uma empregada extremamente atraente, aparece. As gêmeas imediatamente tentam atacá-la, mas o ataque passa por seu corpo, então elas tentam pensar em um feitiço fantasma antes de notar que tudo o que Tina pode fazer é gritar e mover coisas. Depois de perceber que eles não têm medo dela, ela decide traumatizar Kanade ainda mais, mas em certo ponto, Kanade desmaia e se transforma em uma caçadora de fantasmas psicótica. Ela então vira o jogo e persegue Tina por toda a casa, até que as gêmeas criam uma barreira fantasma na sala de estar para prendê-la. Rin então tenta ter uma conversa, mas ela decide possuí-lo. Então ele a doma e explica como ele também aprendeu a domar fantasmas em sua aldeia. Depois que ele aprende no chão, ela desiste e diz a ele para fazer o que quiser, mas ele a lembra que eles só queriam conversar. Momentos depois, ela se apresenta adequadamente e explica como seu chefe assustador a desvivenciou 30 anos atrás em uma cidade completamente diferente. Quando eles perguntam como ela chegou aqui, ela afirma ter apenas escolhido o lugar depois de voar por um tempo e diz que não se importa em ir embora se eles não conseguirem lidar com a vida com um fantasma. No entanto, depois que Kanade promete se dar bem com ela eventualmente, Rin a convida a ficar porque eles poderiam realmente usar sua experiência para colocar a casa em funcionamento. Horas depois, Rin retorna à guilda com Kanade e Natalie para completar o processo de compra antes de sair para comprar mantimentos para a festa de inauguração da casa. Quase ao mesmo tempo, Arius e seu grupo de perdedores sem coragem também decidem fazer compras. E como sempre, ele diz ao vendedor para colocar na sua conta e se gabar de que o grande herói está comprando dele. Quando o dono da loja lhe diz para tentar seus joguinhos em outro lugar, Arius o lembra de que é um pecado recusar os pedidos do herói, mas o vendedor perde a paciência e pergunta se ele está escondendo o herói debaixo de sua capa barata. Depois que ele também pergunta por que eles não tentaram ajudar quando o demônio atacou, Rin tenta apoiá-lo, mas outro vendedor lhes diz para esquecerem de comprar qualquer coisa deles. Enquanto todos se reúnem e começam a chamá-los de um bando de covardes patéticos que nunca poderiam se tornar tão fortes quanto Rin. Arius ataca a barraca de frutas e sai com sangue fervendo. Enquanto isso, Rin e Kanade finalmente retornam com os mantimentos, então todos passam o resto da noite se preparando antes de fazer um banquete para celebrar a nova casa. A visão de tantos rostos felizes ao seu redor faz Rin se lembrar de onde tudo começou, então ele derrama uma lágrima. Quando todos perguntam se ele está bem, ele culpa a comida e pede mais. Arius algum dia ficará forte o suficiente para se vingar de Rin, ou nosso MC favorito continuará acumulando vilões e habilidades até se cansar? Comente a parte 2 para descobrir, e não se esqueça de ativar as notificações de postagem depois de se inscrever para nunca perder nenhum de nossos resumos.